Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica, nosso currículo de História da Igreja que temos visto ao longo desse ano, é chamado Igreja em Movimento. eh, e como em toda viagem muito longa, né, estamos viajando pelas páginas da história, a fim de ver o que Deus tem feito com a sua igreja ao longo do tempo. Como toda viagem muito longa, a gente vai fazer algumas paradas também, né? E a gente está nesse momento agora. A gente vai fazer uma parada para abastecer, para fazer um lanche. Nós chegamos no momento em que estudamos o surgimento dos batistas, e agora vamos parar, como batistas que somos, vamos parar para conhecer um pouco mais a fundo alguns fundamentos, alguns elementos que são caros para o nosso modo de entender e de ser igreja. Então, nas últimas aulas, nós já vimos um pouco sobre a forma de governo, sobre a questão das ordenanças, em que vimos batismo e ceia do Senhor. E na aula de hoje, veremos mais dois fundamentos que são muito importantes para nós, enquanto batistas, que são a membresia e a disciplina. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá. Bem, então, na aula de hoje, os nossos objetivos são principalmente amadurecer o nosso entendimento sobre o que é membresia, perceber a membresia como um pacto, como uma aliança, primeiramente com Cristo, mas que se reflete em nossa aliança, em nosso pacto com a igreja local. Veremos isso, como isso se dá com mais detalhes ao longo da aula. Reconhecer também a disciplina eclesiástica, a disciplina bíblica, não como algo negativo, pesado, mas principalmente como um ato de amor e fidelidade, amor a Deus, amor à igreja local e amor ao que peca, ao que está sendo disciplinado, certo? E refletir, como fazemos em toda a aula, sobre aspectos práticos e aplicações, como podemos trazer esses fundamentos, esse entendimento mais amadurecido sobre esses fundamentos para a nossa vida enquanto igreja local. Então vamos começar com membresia. O que é membresia? Eu pergunto para você, o que te vem à mente quando você ouve membresia? Você que já é um crente, provavelmente você já participou de classes de membresia, já fez entrevistas para ser membro de uma igreja, já passou por assembleias de recepção de novos membros. Talvez membresia lhe traga uma sensação de burocracia, de muitos protocolos. A gente ouve que até brincadeiras que às vezes em algumas igrejas é mais fácil você entrar no céu do que você se tornar membro daquela igreja, porque o processo é aparentemente muito burocrático. Talvez isso lhe venha à mente quando a gente fala em membresia, e embora esses sejam elementos de fato, e elementos úteis, que permitem que haja o gerenciamento da membresia, esses elementos eles não podem ser confundidos com o que é membresia à luz da Bíblia, né? Eles são apenas ferramentas, são meios para que isso se dê na prática. Membresia, em sua essência, o pertencimento a essa comunidade de regenerados, certo? Nós, como batistas, entendemos que a igreja é esse ajuntamento de pessoas que, de forma consciente, confessaram a Jesus como seu Salvador, e, à luz dessa confissão consciente, se submeteram ao batismo e então selaram ali a sua entrada, digamos assim, a sua entrada oficial nessa comunidade de fé. Nós vemos esse princípio de membresia como comunidade de regenerados lá nas páginas de Atos, em que vemos ali o surgimento da igreja primitiva. Por exemplo, Atos 2, 41, 42, em que após a pregação de Pedro, né, diversas pessoas que ali estavam, elas recebem aquela mensagem, elas creem, elas são batizadas e elas são agregadas àquela comunidade. Elas são agregadas. Então, é interessante que o ato, né, o ato de conversão, o ato de sermos regenerados, ele não implica apenas uma mudança de status diante de Deus, né? Nós somos justificados
por Deus, mediante a obra do seu Filho, passamos a ser habitação do Espírito, mas este ato de conversão também implica em sermos agregados a essa comunidade de fé. Não há uma coisa sem a outra. Então, sabe, um combo, né? Somos feitos justos diante de Deus pela obra de Cristo, mas também passamos a fazer parte de uma comunidade de fé, certo? Então, membresia tem esse sentido mais primordial, representa essa aliança que temos com Cristo, e ela se reflete também agora numa aliança com o corpo. O autor aos Hebreus vai nos lembrar que não devemos deixar de congregar, como alguns fazem. Então, e é interessante aqui que somos agregados ao corpo de Cristo. E de fato, o corpo de Cristo é essa igreja, vamos chamar de igreja invisível, aquela igreja que é composta pelos remidos de todos os tempos, de todos os lugares. Essa igreja essa igreja espiritual, digamos assim. Fazemos parte desse corpo espiritual, mas esse corpo espiritual, que é composto por remidos de todos os tempos, de todos os lugares, ele se manifesta de forma concreta no tempo e no espaço em comunidades locais de fé. Então, fazer parte do corpo de Cristo, dessa igreja invisível, dessa igreja universal, por assim dizer, também implica em fazer parte de uma expressão local dessa igreja, de uma comunidade local, num espaço, num tempo da história. Então, existem esses dois aspectos de ser igreja. Esse aspecto, digamos, mais espiritual, a igreja como esse corpo invisível, mas também com a sua expressão local. E somos chamados a fazer parte dessa igreja que se manifesta das duas formas. Então, a participação como membro numa expressão local da igreja, ela é fundamental para o novo, para quem nasce de novo, para o nascido de novo. Então, membresia implica não apenas uma participação passiva, por assim dizer, uma frequência em atividades, mas de fato é um compromisso de vida. Assim como essa transformação que ocorre em nós, na justificação, né? Saímos dessa vida de pecado e agora há uma transformação de fato no nosso coração, que ela é definitiva, né? Recebemos um novo coração. Assim também, agora, temos novas responsabilidades e novos compromissos. E dentre essas responsabilidades, esses compromissos, está o de ser parte dessa igreja. De ser parte dessa igreja que expressa em comunidades concretas, certo? Em comunidades locais. E esse é um compromisso de vida. Assim, não é algo para, poxa, quando eu tenho vontade, essa época de vida está eu estou um pouco ocupado, não tenho tempo. Assim, isso é um compromisso, isso faz parte de quem eu sou agora. Esse novo nascimento implica em agora, essa nova identidade que recebemos, ela traz consigo esse compromisso de ser parte ativa desse corpo, certo? E é a forma, aqui falando do ponto de vista mais prático, é a forma que a Bíblia estabelece de a gente identificar, perceber quem pertence à igreja e quem não pertence, porque diversos mandamentos, diversas ordens, elas estão associadas a um conhecimento, ou pelo menos a uma identificação de que se aquela pessoa é um crente ou não. Temos responsabilidades que são específicas para com irmãos na fé. Para aqueles que não são irmãos na fé, temos outras responsabilidades, por exemplo, como de evangelizar. Então é preciso ter meios de que se estabeleça essa diferença, esses limites daquilo que é a igreja, daqueles que são parte dessa igreja, dessa comunidade de fé, e daqueles que não são, certo? Então, são os princípios gerais que fundamentam essa ideia de membresia, certo? Por que é importante membresia? Primeiro, um pouco do que a gente já falou, ela define a nossa identidade, quem somos como povo de Deus. E isso a gente vê, essa preocupação de definir quem somos, a gente vê ao longo de toda a Bíblia, desde o início, quando, né, Deus começa a formar um povo para si, ali, e ele sempre estabelece critérios, marcas, condutas para diferenciar aquele que era o povo dele daqueles que não eram o seu povo.
certo? A gente vê isso desde o Antigo Testamento e isso também no Novo Testamento. Então, a identidade é algo muito importante. A membresia é importante porque ela está atrelada a essa definição de quem somos, certo? A nossa identidade. Responsabilidade também. Diversos mandamentos, os chamados mandamentos da mutualidade, a gente vê ao longo da Bíblia, especial do Novo Testamento, devemos amar uns aos outros, orar uns pelos outros, exortar uns aos outros, confessar nossos pecados uns aos outros, suportar uns aos outros em amor. Todos esses mandamentos, eles se dão num contexto de igreja e eles refletem uma responsabilidade que Deus delegou a cada um de nós, né? Eu tenho uma responsabilidade de amar o meu irmão e de suportá-lo e de orar por ele. Para isso, eu preciso ser parte ativa de uma comunidade concreta de fé, de uma igreja local, em que eu conheça as pessoas, em que eu desenvolva relacionamentos. Isso faz parte da responsabilidade de quem eu sou agora em Cristo. Não apenas a responsabilidade de membros, entre membros da própria igreja, uns com os outros, mas a igreja como um todo, como corpo, ela tem uma responsabilidade com os de fora, de ser esse testemunho público, de por meio da sua identidade, servir para proclamar o evangelho daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, de ser esse testemunho vivo, esse farol nesse mundo que está em trevas. Então, para isso, é importante saber quem é igreja e quem não é, certo? Para que eu possa levar esse evangelho. Então, identidade, responsabilidade e missão. Membresia, então, é como uma declaração de cidadania, né? Lembra que nós somos esse sacerdócio real, nação santa, somos o povo escolhido de Deus, então somos cidadãos dos céus. A membresia numa igreja local representa essa declaração de cidadania, de que somos cidadãos desse reino, como se fosse um reino que ele vai se manifestar de forma plena lá no final dos tempos, mas que hoje, no nosso tempo, é como se fosse uma embaixada, assim, um posto avançado. Aqui nós já vivemos, como igreja, nós já vivemos nessa nova ordem, que viveremos plenamente no final dos tempos, né? Já vivemos um prenúncio daquilo que será. Então, a membresia é essa declaração de quem somos como cidadãos nesse reino de Cristo. Como estamos num currículo de história da igreja, a gente vai também aproveitar para revisitar algum material histórico confessional dos batistas. E aqui eu cito um trecho da Confissão de Fé Batista de Londres, uma confissão das mais fundamentais para a história dos batistas. Sobre o assunto, no seu capítulo 26, parágrafo 2, ela diz assim, ó: todas as pessoas ao redor do mundo que professam fé no Evangelho, aquelas que professam fé no Evangelho, e obediência a Deus mediante Cristo, de acordo com o Evangelho, e que não destroem o seu testemunho com alguma doutrina fundamentalmente errada ou conversão profana, esses podem ser chamados de os santos, de que se compõe a igreja visível, e todas as congregações deviam ser constituídas de pessoas assim. Então aqui a gente tem alguns elementos, alguns pilares que devem orientar o nosso entendimento de membresia. Aqui ele fala de que professam a fé no Evangelho e obediência. Então, uma profissão de fé adequada, fiel à revelação de Deus nas Escrituras, ela deve estar de mãos dadas a uma conduta que reflete esses princípios que são confessados. Então, são esses os elementos principais que a igreja vai utilizar para identificar marcas de que aquele irmão, aquela irmã é de fato uma pessoa salva, é de fato um santo, nas palavras aqui da confissão. Certo? E isso sim vai orientar, já que o nosso entendimento é que a igreja, essa comunidade de regenerados, vai orientar a recepção dessa pessoa na comunidade de fé. Um outro material muito importante e muito relevante para que a gente conheça, a gente quanto batista, e que também ele agrega muito no nosso conhecimento de como deve ser a nossa conduta enquanto cristão, é o Pacto das Igrejas Batistas. Nas tradições que vieram pós-reforma, há dois tipos de documentos, dois tipos de escritos são muito comuns, né? A gente tem as confissões de fé, as declarações de fé, que acabamos de ler, por exemplo, um trecho de uma das declarações de fé batistas,
as confissões elas trazem princípios de crença relacionados ao que cremos, né? O que cremos acerca de Deus, acerca de Cristo. Estão lá uma descrição sucinta, está lá uma descrição sucinta dos elementos principais da nossa fé. Os pactos, diferentemente das confissões, eles estão muito mais relacionados não ao que cremos, mas como vivemos, a nossa prática, certo? Traz princípios bem objetivos para orientar o viver cristão. Esse material vale muito a pena cada um conhecer. Ele está disponível na internet, muito fácil, está disponível inclusive no site da Convenção Batista, o Pacto das Igrejas Batistas. Um material muito curto, assim, uma leitura rápida, dura 5 minutos, mas tem muito conteúdo ali. Assim, cabe a gente amadurecer e trabalhar aquilo e meditar naqueles princípios que são colocados ali. É o que se espera de um cristão que se junta a uma igreja batista, certo? Então a gente consegue definir algumas categorias, alguns elementos principais aqui. A gente vê que o pacto fala sobre o nosso compromisso com a vida cristã, e aqui a gente vê que o cristão ele deve ter um compromisso com a sua devoção pessoal em casa, a sua devoção familiar, deve ter preocupação de conduzir momentos devocionais com a sua família, se preocupar com a sua própria santidade, amor fraternal, certo? Além do compromisso com a vida cristã, compromisso com a vida comunitária enquanto igreja. Então, o cristão de uma igreja batista, ele se compromete, lembre-se, é um pacto, é uma aliança. Ele se compromete em ser ativo em sua participação na vida de igreja, nas atividades, na contribuição, oração, unidade. O compromisso não apenas com a igreja, mas com o mundo também, no seu testemunho, sendo sal e sendo luz. Então, é um material realmente que vale a pena estudar, vale a pena conhecer, que traz essa lembrança de que, primeiro, membresia é essa aliança que fazemos, é um compromisso de fato, e é um compromisso para a vida. Assim, que o uso da expressão, né, aliança, pacto, traz esse entendimento, certo? Que nos traz direitos e responsabilidades, certo? E é um pacto, assim, um pacto voluntário e consciente. Inclusive, muitas igrejas, ao receberem novos membros, têm a prática, inclusive, de terem um pacto de membresia escrito, em que a pessoa deve assinar esse pacto, ali demonstrando de uma maneira mais formal a seriedade desse compromisso, certo? Então, me parece que pode parecer um elemento burocrático, excessivo, mas na verdade é uma forma de expressar a seriedade que é você ser parte da igreja de Cristo, certo? Aqui, direitos e deveres, direitos e responsabilidades. Nós, como membros dessa igreja, agora temos responsabilidades e também temos direitos. Evidentemente, aqui não é uma lista exaustiva de direitos, você pode, e de responsabilidades, você pode investigar as páginas da Bíblia e ali identificar mais responsabilidades que nós temos enquanto membros. Mas alguns deles são, por exemplo, quando nos agregamos a uma comunidade de fé, nós temos esse direito a ter comunhão com as pessoas, de sermos ensinados, de sermos cuidados, esse cuidado pastoral, e a gente vê isso na prática da igreja do Novo Testamento, certo? Mas temos o dever, como inclusive vimos no pacto, de guardar a nossa santidade. Lembramos, né, somos uma nação santa, devemos ser santos como o nosso Deus é santo. Então isso não é facultativo para quem é parte do corpo de Cristo. Nós devemos nos esforçar para guardar a unidade do corpo de Cristo. Nós devemos nos esforçar para estar atentos às demandas e sermos participativos no sustento da obra de Cristo, sermos generosos na obra de Cristo. Então todos esses elementos agora fazem parte de quem nós somos, certo? A nossa prática enquanto cristãos e, consequentemente, membros da Igreja de Cristo. Agora vamos falar sobre o aspecto da disciplina, que ele está intimamente relacionado com o aspecto da membresia. Do que é disciplina no âmbito de igreja, né? Disciplina eclesiástica. Disciplina que talvez seja um termo que carrega algum peso hoje em dia.
geralmente é visto por uma ótica mais negativa, mas a gente espera que ao longo dessa aula a gente perceba que, na verdade, é exatamente o contrário. Disciplina é algo fundamental para que a igreja do Senhor ela se desenvolva de forma saudável. Certo? Disciplina, então, consiste nessa instrução e correção na vida comunitária. A gente consegue ver dois aspectos principais na disciplina. A disciplina tem um aspecto que é um aspecto formativo, no sentido de, por meio do ensino, discipulado, exortação, de forma constante, ela vai moldando o nosso caráter vai sendo moldado e transformado dia após dia, de forma que o nosso coração ele vai sendo reorientado, alinhado àquilo que Deus quer, certo? É um processo mais, digamos, mais orgânico. Talvez uma comparação seja, não sei se você, aparelho ortodôntico, né? Eu já usei por muito tempo aparelho nos dentes, né? E aí você tem aquela estrutura ali que vai fazendo pressão nos dentes e eles vão realinhando para onde eles deveriam ficar. É um processo longo, dia a dia. Às vezes as mudanças são imperceptíveis, mas elas estão ali de forma consistente, constante, e depois do tempo você vai vendo que as coisas vão alinhando para onde ela deveria ficar. A disciplina formativa tem esse aspecto. É o pastor que semana após semana está pregando e revisitando temas de forma recorrente, discipulado em grupos pequenos, discipulado individuais, aconselhamento, exortação mútua entre irmãos, esse processo orgânico que ele vai acontecendo ali no dia a dia. E o pastor está falando sobre isso, sim, de novo, e é assim como na criação de filhos, nós repetimos e repetimos, até que isso esteja tão fixado ao caráter da criança que vai se tornar um adulto, assim é também na disciplina formativa. Há também, por outro lado, um aspecto corretivo da disciplina, que talvez seja o aspecto que geralmente a gente associa quando a gente ouve disciplina, que existem momentos em que é preciso uma intervenção mais direta. Certo? Há casos de pecados graves, pecados recorrentes, de falta de arrependimento de forma recorrente, que suscitam dúvidas sobre se de fato aquela pessoa foi transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Então aqui entra um processo mais direto, talvez como uma cirurgia aqui, né? Então, assim, a gente tem toda a parte da medicina preventiva para ter uma vida saudável, mas há momentos em que você precisa de uma intervenção, e uma cirurgia, uma intervenção mais invasiva, dolorosa, que tem que ser feito com muito cuidado, com muita perícia. Você vai causar ali, talvez, uma dor para gerar cura no futuro, essa é a intenção. Então, é um processo que é um pouco mais doloroso, mas que também é necessário. Assim como as cirurgias são necessárias para gerar saúde nas pessoas, esse processo de disciplina corretiva também é. Então, a disciplina tem esses dois aspectos, os dois muito importantes. Bases bíblicas para a disciplina, temos diversas. Jesus ordena a disciplina, Mateus 18, a gente vê isso, Mateus 16, Mateus 18, a passagem conhecida em que Jesus fala: se o irmão pecou contra você, você vai até ele e tenta restaurar. Se ele não aceitar, você leva 2 irmãos e tenta restaurar. Se não, você leva a questão à igreja. E se ainda assim ele não ouvir a igreja, então trate-o como um gentio, como um cobrador de impostos. Trate-o como alguém de fora, né? Alguém que ainda precisa ser alcançado, na verdade. A gente vê que Jesus, ele delega, e aí a gente vê muito isso no Mateus 16, ali após a confissão de Pedro, né, falando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus fala, né, para Pedro, ali representando essa igreja que estava nascendo, que está dando as chaves do reino dos céus: o que ligares na terra será ligado no céu, o que for desligado será desligado no céu. Ali a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do ofício das chaves, entender um pouquinho o que é isso, mas ali é uma delegação de Cristo para a igreja, dessa autoridade de identificar e tratar, buscar restauração, inclusive perceber quem demonstra ser de fato um salvo daqueles que não demonstram. Os apóstolos praticaram a disciplina, a gente vê nas cartas de Paulo, por exemplo, 1 Coríntios 5, tratando ali de uma questão de moralidade grave no seio da igreja de Corinto, em que Paulo ele orienta para que
irmão ele seja excluído da igreja, com o objetivo, e aí ele ressalta, né, com o objetivo final de que seja salvo no final. Assim, a igreja não faz bem ignorando a prática de pecados. A gente pode estar ajudando aquele irmão ali, aquela pessoa a se enganar. Então, quando a igreja não percebe elementos indícios da sua salvação, a orientação bíblica é que ele seja comunicar sobre isso, que ele seja tratado como de fato alguém que precisa ser alcançado, certo? E isso a gente vê em 1 Coríntios, a gente vê em 2 Tessalonicenses. 1 Coríntios mesmo, a gente vê Paulo falando para não se associar com quem vive na prática de pecados, assim como ele fala sobre isso também em 2 Tessalonicenses 3, certo? E o fundamento teológico da disciplina é que Deus nos disciplina. Deus disciplina a quem Ele ama, Ele disciplina a quem Ele recebeu por filhos, né? Os filhos, eles são disciplinados. Quem não recebe disciplina é porque não é filho. Então, e a disciplina tem por objetivo de gerar o bem, embora no momento que ela está sendo aplicada, isso não pareça bom, certo? Não é agradável, mas ela tem um objetivo final de gerar bem, certo? Então, a gente vê as bases bíblicas para a disciplina, que, de novo, nós, na Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, no capítulo 26, parágrafo 7, fala assim: de acordo com a mente de Cristo, declarada na palavra, Deus concedeu a cada uma dessas igrejas todo o poder e autoridade necessários ao desempenho da forma de adoração e de disciplina por ele instituídas para observância na igreja, com mandamentos e normas para a aplicação devida e o emprego correto desse poder. Então Deus concede à igreja este tipo de autoridade para gerir essas questões, inclusive as questões relacionadas à disciplina. Falamos um pouquinho sobre o ofício das chaves no slide anterior, quando Cristo fala, né, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e é dessa autoridade, isso está lá em Mateus 16 e Mateus 18, essa autoridade da igreja para ligar e desligar. Aqui a gente não tem, e nem é o objetivo dessa aula, a gente fazer uma análise mais aprofundada, uma análise exegética destes textos, e não são textos simples de se interpretar, mas de forma geral o que a gente percebe aqui é que Cristo delega à igreja essa autoridade para reconhecer quem pertence ao seu reino, quem não pertence ao seu reino. A gente vê isso quando ele, em Mateus 18, por exemplo, ele fala: olha, se esse irmão, que era considerado irmão, não ouvir nem a igreja, trate-o como um gentil. Então, assim, a igreja tem essa autoridade, foi delegada por Cristo para reconhecer, para fazer esse reconhecimento de quem demonstra ser de Cristo e de quem não demonstra. E na prática isso se expressa tanto na membresia, quando nós recebemos em comunhão aqueles que se convertem, é a igreja com essa autoridade de reconhecer: não, este é um irmão agora, este faz parte da igreja. E de forma semelhante de identificar por meio de processos disciplinares que talvez aquela pessoa que era tida como irmão, talvez não seja. Não é que é para ela ser tratada como um inimigo. Inclusive o apóstolo Paulo vai falar sobre isso quando ele recomenda à igreja que não se associe aos que vivem na prática do pecado. Não é para que seja tratado como um inimigo, mas que seja tratado como alguém a ser alcançado ainda pelo evangelho e não como um salvo. Então esse ofício, chamado esse ofício das chaves, que foi concedido à igreja, ele se expressa dessas duas formas na prática, tanto no processo de membresia, quando a igreja recebe os membros em sua comunhão, quanto na disciplina, quando eventualmente membros são excluídos da sua comunhão. Então, alguns objetivos com o processo de disciplina. O primeiro objetivo, eu acho muito mais importante começar até por ele, não é a punição do pecador, né? Mas é a correção, é a restauração. Olha o que Paulo vai falar lá aos Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, aí ele fala para a igreja: vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então aqui a gente tem vários elementos aqui. Tem a necessidade da igreja buscar a restauração desse irmão, mas Paulo destaca aqui como deve ser esse processo. Deve ser com mansidão, deve ser com um espírito de humildade. Olha o que ele fala: cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Então Paulo lembra que não tem ninguém que é superior ao pecado, superior à queda. Então a restauração do pecador deve ser feita em um espírito de mansidão, de temor, de humildade, com o objetivo de que ele se arrependa, de que ele se corrija. Esse é a meta, esse é o alvo final, o processo de disciplina.
O segundo objetivo da disciplina, agora é na perspectiva da igreja, é preservar a pureza da igreja, certo? 1 Coríntios 5, 6 ao 7 é um texto que fala bastante sobre esse contexto de disciplina na igreja. Olha o que ele vai falar para aquela igreja. O orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que o pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada, é que ele está falando em relação ao pecado, inclusive no contexto daquele pecado de moralidade sexual que havia ali na igreja de Corinto, em que ele orienta que a igreja exclua esse membro da sua comunhão. Então ele associa aqui, ele traz essa visão, né, da Páscoa, Cristo como Cordeiro Pascal, e essa questão do fermento, o pecado, né, que um pouco de fermento pode contaminar toda a massa. O pecado na igreja pode contaminar. Então há também a preocupação no processo de disciplina de preservar a pureza da igreja. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então há uma preocupação em restaurar o pecador, há uma preocupação também em manter a santidade da igreja. E o objetivo final sempre é glorificar a Deus. Efésios 5, falando sobre a obra de Cristo, ali também no contexto da relação de marido e mulher, mas falando do que Cristo fez, Cristo se entregou pela igreja, a fim de apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, aqui recuperando essa ideia da santidade da igreja, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, no final das contas, esse processo de restauração do pecador, de manter a santidade da igreja, ambos esses objetivos eles servem para glorificar a Deus no final das contas. Certo? Deus está preparando essa igreja gloriosa, a noiva do Cordeiro, essa igreja é santa, e essa igreja que se manifesta nessas comunidades concretas aqui no tempo e no espaço, esse processo de disciplina é a forma que Deus instituiu para que esse aperfeiçoamento da igreja ele seja feito dia após dia, até chegarmos nesse encontro glorioso com o Senhor. Então, falando de membresia e disciplina, a gente tem essas duas faces, talvez de uma mesma moeda. Membresia, a gente está pensando nessa aliança de entrada. A igreja reconhece aqueles que chegam como irmãos de fé, como realmente pessoas que estão numa aliança com Cristo e aí, consequentemente, estão também com uma aliança com o corpo de Cristo. E a disciplina é esse cuidado da permanência, é esse monitoramento, por assim dizer, em que a igreja vai acompanhando aqueles membros, e tanto na disciplina formativa quanto na disciplina corretiva, buscando o aperfeiçoamento, buscando a santificação e, eventualmente, identificando que talvez aquele membro que era tido como irmão talvez não seja realmente um salvo, que a vida dele ou a sua profissão de fé não está demonstrando estar alinhada com o que a palavra revela, com o que a palavra requer de nós. E talvez ele precise ser tratado como tal, como alguém que ainda não foi alcançado e que precisa ser. Então a membresia tem esse papel de aliança de entrada, disciplina com esse cuidado de permanência. Então a gente precisa das duas. Uma sem a outra a gente tem algum tipo de desequilíbrio. Se a gente tem membresia, mas não tem disciplina, a gente tem uma igreja negligente, uma igreja que no final das contas a gente não consegue discernir quem é um cristão de quem não é. A gente relativiza o que é santo, a santidade, a importância da santidade, e a gente perde essa identidade da igreja enquanto diferente do mundo. E essa é uma preocupação de Deus ao longo na forma, como eu falei, né, como Deus trata com o seu povo ao longo do tempo. Ele sempre procura deixar bem claro os limites que determinam o que é o seu povo do que não é. Então, uma igreja sem disciplina, ela perde essa capacidade de se distinguir do mundo, que é fundamental, inclusive, para o nosso papel de ser sal, de ser luz no mundo. E uma disciplina sem membresia, isso realmente não faz sentido mesmo, porque a disciplina ela requer que se saiba quem é membro da igreja. Então, isso você tem um ambiente, um contexto de autoritarismo, de abuso, porque não tem um pacto. A membresia implica naquele pacto, naquele acordo de que nós vamos nos cuidar mutuamente, nós vamos nos submeter à liderança, nós vamos juntos buscar ser o que a palavra requer de nós. Quando isso está ausente, quando não há esse pacto, não se pode falar de disciplina. Porque não há esse acordo consciente de responsabilidade mútua entre a igreja, entre os seus membros. Então, membresia e disciplina precisam as duas estar presentes para que a gente tenha um contexto de uma igreja saudável. Algumas aplicações e reflexões finais. A membresia é tanto
um privilégio quanto uma responsabilidade. Não é sinônimo de burocracia, não é sinônimo de excesso de formalismo. De fato, é um exercício de cuidado, é um privilégio que nós temos de ser parte ativa nesse corpo de Cristo, mas também isso requer de nós uma responsabilidade muito grande. Não há que se falar de um cristão passivo, de um cristão consumidor de serviços eclesiásticos. Eu chego na igreja porque eu gosto da palavra, porque eu gosto do louvor, porque tem um ministério infantil bom. Tudo isso é bênção, tudo isso é muito bom. Mas a ser igreja implica em sermos ativos. Não há nenhum... os nossos órgãos todos estão executando alguma função. E a igreja é comparada a um corpo. Então, isso implica que nós temos responsabilidades como parte desse corpo. A disciplina é e deve ser uma expressão de amor. E aqui é que fiz essa diferença, né? A disciplina é e deve ser. A disciplina é porque a gente viu que é. A gente viu pelas páginas das Escrituras que Deus disciplina quem Ele ama. Então é um ato de amor. Quando nós somos disciplinados, isso é um ato de amor. E aqui ela deve ser, porque aqui tem um ponto importante. A gente sabe que na prática, muitas vezes, esse princípio da disciplina ele foi abusado muitas vezes. Ele foi mal utilizado, sabe? Ele não foi feito com prudência, com sabedoria, com a mansidão. Algumas gerações anteriores a nós, por exemplo, em muitos contextos, a disciplina era muito, muito mal utilizada. E isso gerou uma reação das igrejas, em que, se por um lado a gente tinha um abuso da disciplina, aí como se o pêndulo tivesse vindo para o outro lado, agora a disciplina está ausente em muitos contextos de igreja, certo? Então, é responsabilidade da igreja, a gente não pode responder os excessos com uma total ausência, porque a palavra mostra claramente que a disciplina é necessária. O que a gente precisa enquanto igreja é buscar exercer ela de forma amável, de forma a buscar restauração, não apenas uma punição, uma exposição, mas de fato a restauração do pecador, um despertar de temor no corpo de Cristo, tudo isso com muita humildade, com muita mansidão. O próprio apóstolo Paulo fala isso, da forma como devemos encarar a disciplina. Então é isso, a disciplina ela é um ato de amor, mas ela precisa ser isso também na nossa prática de igreja, certo? E a disciplina, e a igreja, uma igreja saudável, uma igreja que busca ser saudável, ela deve então prezar por uma membresia que seja significativa, não apenas um cadastro num livro de membros ou num aplicativo, uma lista mas que seja que cada um daqueles membros seja de fato um membro ativo no corpo, que seja de fato que tenha significado aquele rol de membros. E uma disciplina que seja uma disciplina bíblica, não uma disciplina excessiva, não uma negligência, mas uma disciplina bíblica. Por fim, algumas reflexões para a gente pensar um pouco, para a gente orar. Como é que a gente tem vivido a membresia? A gente tem vivido a membresia como essa aliança, ou temos vivido a membresia de uma forma superficial, como talvez consumidores de um serviço da igreja, como algo opcional, Vimos que isso não é, a disciplina, a aliança de membresia, ela requer de todos nós esse compromisso de participação ativa no corpo. Temos responsabilidade. Assim que somos regenerados, somos salvos, passamos a ter novas responsabilidades com esse corpo de Cristo. A gente tem contribuído para a unidade da igreja, para a santidade, para a missão da igreja. Temos contribuído, temos participado. Isso, de novo, assim, isso não é opcional para o cristão. Com relação à disciplina, como é que eu vejo? O que é que me vem à mente quando eu penso em disciplina? Eu vejo algo negativo, uma exclusão, ou vejo como um cuidado amoroso? E se vejo de forma negativa, por que vejo assim? Eu tenho pressupostos que me levam a ter uma visão negativa de disciplina. Eu tenho experiências negativas com disciplina em contexto de igreja. A gente precisa buscar realinhar o nosso entendimento, os nossos sentimentos sobre esse tema que é importante, aquilo que a palavra nos revela. A palavra nos revela que a disciplina deve ser um ato de cuidado amoroso para com a igreja. E como é que eu posso, então, ajudar a minha igreja a ser mais saudável nesses fundamentos? Como é que eu posso ajudar a minha comunidade de fé a ter uma membresia mais significativa?
começa com a minha própria participação enquanto membro. Como é que eu posso ajudar a minha igreja a ser mais fiel em relação à disciplina? Acho que a gente pode pensar um pouco sobre essas questões ao final dessa aula. É isso, meus irmãos, agradeço a participação de vocês. Chegamos ao final da nossa aula. Você já conhece, daqui a pouquinho vamos ter a nossa aula interativa com professores do ministério, estudantes como você que estão assistindo essa aula, em que vamos discutir, aprofundar temas da aula, tirar dúvidas. Então você vai aparecer um QR Code na sua tela, um link nos comentários para você acessar, tá bom? E na próxima aula a gente continua nessa parada estratégica aí na nossa viagem, que vamos estudar um pouco mais sobre 2 fundamentos batistas. Essa questão dos ofícios, né? Os ofícios de presbíteros e os ofícios de diáconos. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa semana e até lá.